Olá, Shalom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente nesse vídeo para continuar o nosso tema em defesa da vida. Nós já falamos sobre a definição das leis. Defesa da vida, como se defende a vida? Por meio das leis morais, civis, religiosas, né? Nós também falamos sobre os rompimentos na sociedade e sobre o conceito de vida. A vida, então, como um processo autônomo que tem em si mesmo a sua causa de existência, sua causa de movimento, que não precisa de nenhum processo externo, a vida como autopoiesis. E o ser humano, ele é um ser que é um indivíduo que tem vida, portanto, e que ele tem uma natureza racional. Então, essa é a concepção de ser humano. E nós também temos que tratar sobre a questão da pessoa. Antes de falar disso, eu também falei sobre a natureza do embrião. O embrião, ele é um ser humano. Ele não é um ser humano em potência, ele é um ser humano porque ele é um indivíduo, ele tem a autopoiesis, ele é o responsável por si. Agora, ele tem uma situação de fragilidade em relação ao meio externo, porque se ele é tirado do útero da mãe, ele não sobrevive. Mas existem pessoas também, por exemplo, pessoas que estão em estado vegetativo, pessoas que também estão em estado de fragilidade, que você se retira ele de um determinado ambiente, ele vai morrer. Nós também, se estamos num ambiente inóspito, que nós não conseguimos sobreviver num frio muito grande, num calor muito grande, a gente vai morrer também, a gente pode chegar a morrer. Então, esse critério da fragilidade do feto da barriga da mãe não pode excluir ele da sua natureza como ser humano. Então, se a gente diz que o feto não é humano, ele é o quê? Ele é animal? Ele é vegetal? Ele é mineral? O que seria o feto humano se ele não fosse humano? O embrião humano, o zigoto humano, ele é um ser humano. E a gente não conseguiu falar de todas as fases que ele passa, mas a gente viu que cientificamente está comprovado que ele é responsável pela seu desenvolvimento dentro da mãe. Ele deveria ser visto mais como ele não pode ser visto como parte do corpo da mulher, porque ele não faz parte do corpo da mulher. Ao contrário, ele é um invasor. Ele invade o corpo da mulher. Não é o corpo da mulher que faz coisas para ele, mas ele que suga a energia, ele que obriga o corpo da mulher a agir. Eu estou falando dessa forma assim, meio bruta, para a gente ter claro do que o feto humano ele é um invasor. A gente também vai falar sobre isso mais tarde no nosso último vídeo. Mas, então, se a gente consegue classificar o embrião humano como um ser humano, também a gente precisa ver a questão da pessoa. A palavra pessoa, o conceito de pessoa, a gente tem quase como um sinônimo de ser humano, né? Mas essa é a concepção comum. Mas existe uma concepção técnica jurídica e uma concepção técnica filosófica. A palavra pessoa, ela do latim personare, por meio, sonar. Então, era o nome dado à máscara no teatro grego, que se chamava prosopa, que também é o mesmo sentido de soprar, de sair o som. Então, a máscara era usada como um personagem. Então, o ator ele usava aquela máscara e ele vestia um personagem. E quer dizer que soar, porque a máscara ajudava, como não tinha microfone naquela época, a máscara ajudava a projetar a voz para fora. Também no grego, o sentido de prosopa é também de se tornar próximo.
Então, o conceito de pessoa está relacionado a esse sair de si, de você se aproximar, de se tornar próximo, que é o conceito que Jesus fala quando ele fala da parábola do samaritano. Então, o ser humano ele se torna cada vez mais o que ele é, ele realiza o seu ser na medida que ele se aproxima do outro, e isso nos faz retornar ao princípio moral da alteridade, que deve ser o princípio basilar de uma moral não religiosa. E a gente então vê que esse conceito de pessoa depois passou para o mundo jurídico na época dos gregos, em que só os cidadãos gregos e depois no mundo romano, só os cidadãos romanos, eles tinham a capacidade jurídica de ser pessoa. Então, ser pessoa e ser humano, naquela época era distinto. Existiam seres humanos que não eram pessoas, os escravos. E também tinham pessoas que tinham uma capacidade reduzida, não eram pessoas no sentido pleno, como a mulher e as crianças. Então, ser pessoa não é sinônimo de ser humano. O ser pessoa, a pessoa no sentido jurídico, eu já falei, né? E esse termo pessoa foi usado ao longo da história para excluir seres humanos dos seus direitos. Então, durante a escravidão, também se reconheciam que os escravos eram seres humanos, mas não eram pessoas no sentido jurídico. Então, eles poderiam ser escravizados, vendidos, comprados, e o senhor tinha todo o direito, como se fosse uma propriedade. Então, esse conceito de pessoa ele é usado muitas vezes para excluir seres humanos. E nós temos hoje no Brasil o Código de Direito Civil de 2002. Ele traz a definição no seu artigo 1º da concepção jurídica de pessoa, quando ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e obrigações. E os doutrinadores jurídicos, eles tomam esse artigo como definição de pessoa. Então, eles dizem que pessoa é todo ser capaz de direitos e obrigações. Só que o artigo 1º do Código Civil não é uma definição de pessoa. Porque, veja bem, se o artigo 1º for uma definição, a frase fica completamente sem sentido. Porque se você substituir a palavra pessoa na frase, toda pessoa é capaz de direitos e obrigações, e você diz que pessoa é o ser capaz de direitos e obrigações, você diz que toda pessoa, todo o ser capaz de direitos e obrigações é capaz de direitos e obrigações. É uma tautologia. É uma coisa que não tem sentido porque volta a si mesmo. Então, o conceito de pessoa jurídico que nós temos hoje no Brasil ele é inadequado. Então, nós precisamos buscar um conceito de pessoa dentro da filosofia e perceber se o feto, o embrião, o zigoto pode ser enquadrado dentro do conceito de pessoa, porque se ele for enquadrado dentro do conceito de pessoas, ele merece a proteção à vida. Caso contrário, se ele não puder ser enquadrado no conceito de pessoa, ele não teria a proteção à vida no sentido jurídico, né? Então, o aborto seria legal no sentido jurídico, não no sentido de bacana. E o conceito filosófico de pessoa ele foi dado a primeira vez por Boécio, que é tido como o pai da escolástica na Idade Média. Então ele resgata um conceito filosófico de Aristóteles e ele diz que a pessoa ela é uma substância racional, uma substância individual de natureza racional. A gente já viu um pouco disso quando a gente falou do indivíduo. Então, o conceito de substância em Aristóteles ele tinha 3 sentidos: o conceito de substância como corpo, o conceito de substância como alma, o conceito de substância como a união do corpo e da alma. Então, quando ele fala
de substância, quando Boécio fala de substância, ele tem em mente esse último conceito, que é o corpo e alma unidos. Então ele fala de um corpo natural, orgânico, tem órgãos, revestido por uma alma, uma alma que o que é a alma? É o movimento de crescer e de decaimento, como a gente já falou no vídeo anterior. A alma que tem uma natureza racional. Nessa época, na época medieval e também na época antiga, se acreditava que existia 4 tipos de alma. A alma de crescimento, que é a que, por exemplo, as plantas têm. Elas crescem, elas vivem e depois elas morrem, o decaimento. A alma sensitiva, que os animais têm. Os animais têm uma alma de crescimento, uma alma sensitiva, porque eles crescem e morrem, mas eles também têm sentidos, coisa que as plantas são desprovidas de sentidos. A alma racional, que é a alma que o homem tem, que é a alma que permite o raciocínio. A gente também já falou sobre isso no vídeo anterior. E a alma de movimento, porque tem animais que são estáticos, né? Também os animais têm, os homens também têm, e as plantas não têm. Em alguns outros tipos de seres vivos também não têm. Segundo a concepção de Aristóteles e a concepção de São Tomás de Aquino, o ser humano ele recebia esses diversos tipos de alma durante o seu desenvolvimento intrauterino, na barriga da mãe. E quando o feto, o embrião, o zigoto era do sexo masculino, então ele recebia a alma racional no 40º dia, em 40 dias de gestação. Quando o embrião ele era do sexo feminino, ele recebia a alma racional no 80º dia, com 80 dias de gestação. E eles afirmavam isso porque dizia que os estágios das formações que precisaria essa substituição de almas. Só que essa teoria ela é falha, né? Não existe esses diversos tipos de almas que são substituídos. Cada ser vivo ele tem uma só alma. A gente não vai ter tempo de desconstruir porque a teoria estava equivocada dentro da própria teoria mesmo, a incongruência da teoria em si mesma, intrínseca. Mas essa teoria ela não está adequada, porque cada corpo tem a sua própria alma. E São Tomás de Aquino ele defendia que, embora o embrião não tivesse sempre a natureza racional, ele teria proteção contra o aborto seria moralmente inaceitável por conta da sacralidade da vida. Mas dentro de uma perspectiva laica, quando você não tem uma perspectiva religiosa, a sacralidade da vida cai, né? Porque você não acredita nisso, dentro da perspectiva científica. Então, a gente adotar essa teoria do São Tomás e Aristóteles, ela não é adequada. E então, hoje em dia também alguns critérios parecidos eles voltam a isso. Tem pessoas que defendem que o feto deve ser protegido a partir do 14º dia. Tem pessoas que defendem que a partir do 40º dia, com bases em argumentos parecidos. A questão de quando a vida começa, ela é uma questão muito difícil,
dentro da ciência. E uma das coisas que prejudicou isso foi, por exemplo, foi em 1967, quando houve o primeiro transplante de coração lá na África do Sul, porque até aquele momento, o conceito de morte adotado pela ciência era de quando o coração parava. Mas o Christian, que teve o seu coração transplantado, o coração dele parou por alguns momentos. Então, tecnicamente, ele estaria morto, mas ele não estava morto. E a partir daquele tempo, o conceito de morte passou a ser o conceito de morte cerebral, quando o cérebro cessa suas atividades. Então, se o conceito de morte humana é quando o cérebro para as suas atividades, o início da vida humana deveria ser definida a partir da formação do sistema nervoso central. Só que essa conclusão ela é falsa, porque a partir do momento da concepção você já tem o desencadeamento de todos os processos que levam o ser humano a ser humano. Então, já existe vida e já existe vida humana. O fato da morte ser decretada pela morte cerebral não significa que a vida humana deva começar com a formação do sistema nervoso central, ou pelo menos da linha primitiva dele. Porque o que seria então o zigoto até esse momento? O que ele seria? Como a mesma questão que a gente colocou antes. Mas na concepção também existe a questão de quando é que começa a concepção. A definição exata de quando começa a concepção existe. Existe também críticas a esse respeito, porque diz que o momento da concepção é um pouco incerto. Quando seria o momento da concepção? Quando entra o espermatozoide, quando se forma o núcleo central com os dois cargas genéticas do pai e da mãe, né? Então, também existe um certo problema com isso, e por conta disso, algumas pessoas querem afastar a concepção e dizem, olha, não interessa quando começa a vida. Interessa quando é que a gente pode falar de um interesse do embrião, que é a proposta de um filósofo jurídico chamado Ronald Dworkin. E o Dworkin ele diz que tem que se ter em conta o interesse. Só que todo ser vivo tem interesse. Essere quer dizer entre seres. É aquilo que Aristóteles vai chamar de desejo. O interesse não é uma coisa racional própria do ser humano. Todos os animais têm interesse que é o instinto de sobrevivência, interesse em comer, interesse em viver. Então, o interesse ele não está baseado na natureza racional ou na necessidade de um sistema nervoso central. Então, todo mundo tem interesse. Então, essa classificação de Dworkin, ela é falha. A gente vê também, então, o conceito de pessoa. Será que o embrião ele poderia ser encaixado no conceito de pessoa filosófico? Ele tem um corpo natural, orgânico, porque ele também, a partir da concepção, em pouco tempo, ele vai gerando várias células, ele vai fazendo a divisão celular. Então, ele tem divisões entre si, eles têm funções, ele vai criando funções. Ele tem uma alma humana racional, e ele é um processo autopoético humano, tem um código genético, como a gente já definiu antes. Então, o que impediria ele de ter o conceito de pessoa? Dentro do conceito de Boécio, nada. Mas existiram também outros conceitos de pessoas que foram sendo gerados durante o tempo. No iluminismo,
Kant, ele, no século XIX, ele propõe um outro conceito de pessoa diferente do conceito de Boécio, porque o conceito de Boécio ainda estava muito ligado à questão religiosa. Boécio era um homem bastante religioso cristão. Tanto que depois é o conceito que São Tomás de Aquino vai adotar. E então Kant, ele diz que o conceito de pessoa é o conceito de consciência, vontade e autonomia. Então, uma pessoa é um ser que tem consciência, vontade e autonomia. Só que no conceito kantiano ainda, isso era um meio de comprovação da personalidade. Então, é alguém que ele tem consciência de quem ele tem consciência do que ele faz, ele tem uma vontade livre. Ele tem uma vontade livre. Só que esse conceito de Kant, ele foi desvirtuado pelo Tristan Engelhardt, que ele afirma que não é só uma forma de provar a personalidade, mas é a única forma que existe de personalidade. Então ele diz que um ser que não tem consciência e não tem autonomia não é uma pessoa. Então quando a gente pensa no ser, é a mesma questão que a gente vê em Aristóteles e em São Tomás de Aquino, quando eles negam que o feto humano, feto não, o zigoto humano, o embrião humano antes dos 40 dias não era ser humano. Porque aqui, só que mudado, porque ele não teria consciência ainda. Ele não teria consciência, não teria vontade, não teria autonomia. Ele seria dependente da mãe e não teria consciência. Esse conceito do Engelhardt foi usado também por um filósofo americano chamado Peter Singer, que ele adota também esse conceito de consciência e autonomia, e ele fala então na questão de atribuir a personalidade jurídica a animais. Ele afirma que existem animais que merecem a capacidade jurídica porque eles têm consciência e vontade livre, autonomia, ao contrário de fetos humanos, embriões humanos, zigotos humanos e pessoas em estado vegetativo que não teriam consciência e que, portanto, teriam deixado de ser pessoas e poderiam ser mortas. Isso gera muitos conflitos, porque, veja bem, você dizer que uma pessoa que perdeu a consciência, perdeu a personalidade, você está, na verdade, usando um conceito adjetivo, pegando apenas uma característica da pessoa, como ela perdeu uma característica, ela perdeu a sua essência. Você não está tocando a substância da pessoa, mas você está tocando um adjetivo, um predicado, uma característica apenas. E aí você está reforçando também aquele conceito do utilitarismo, que é a questão do prazer e o sentido. O Peter Singer, ele fala muito sobre isso, que ele fala que a capacidade racional, cognitiva, também está ligada a essa questão do prazer e da dor. E a gente volta então à questão da moral utilitarista, que a dor precisa ser evitada e o prazer precisa ser buscado como uma forma moral. E a gente já explicou por que isso não pode ser o critério moral dentro de uma moral, mesmo sem ser religiosa, dentro de uma moral laica. Então, a gente precisa ver que os animais têm interesses, como a gente falou, e isso independente da consciência. Os embriões também têm interesse, por isso que ele luta com o corpo da mãe para ter a sua vida. Eu estou falando de uma forma bastante bruta, dizer que ele luta, mas é para que a gente tenha noção de que ele não é um ser passivo, ele é ativo, ele que luta pela sua própria vida, pela sua autonomia. E então, se é preciso reconhecer que
os seres, os fetos, os animais têm interesses, o feto tem interesse, ele é um ser humano, ele deve ser considerado como uma pessoa, também juridicamente falando. E esse é a minha posição jurídica. Eu adoto a posição jurídica também de um grande jurista brasileiro chamado Teixeira de Freitas, que para ele o feto ele é uma pessoa jurídica com efeitos suspensos até o nascimento, porque o feto juridicamente ele não pode ser visto como uma pessoa no sentido pleno, porque ele não pode sozinho processar uma outra pessoa, mas ele tem direito a mãe, por exemplo, ela pode processar o pai pedindo alimentos em vista dos direitos do feto. Então, se o feto ele tem direitos e ele é uma pessoa. É claro que existem algumas figuras jurídicas que têm direitos e obrigações sem serem uma pessoa. Por exemplo, o espólio. Uma pessoa que morre, ele deixa a herança, aí juridicamente se cria a figura do espólio, que ele tem direitos e obrigações, embora ele não seja uma pessoa. Mas no caso do feto, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, por isso pessoa, mas os efeitos da sua personalidade são adiados até o momento do seu nascimento com vida. E essa deve ser a interpretação dada da nossa opinião. Existem opiniões diferentes que dizem que a personalidade é ganha no nascimento, mas isso é uma visão antiga que tem origem no direito romano, porque como a criança poderia nascer morta e eles não tinham ultrassom, não tinha tecnologia suficiente para perceber isso, eles deixavam a personalidade a partir do momento do nascimento. Só que hoje em dia nós temos meios de saber se o feto está vivo ou não está vivo. E se ele está vivo, deve ser garantido a ele os direitos e obrigações e, portanto, ele pode sim ser uma pessoa. Claro que, como eu disse, ele tem obstáculos físicos para concretizar plenamente seus direitos e as suas obrigações, e por isso a gente pode dizer que, como Teixeira de Freitas disse, o feto é uma pessoa, juridicamente falando, e que tem os efeitos da sua personalidade jurídica adiada até o nascimento com vida. Bem, então a gente viu que o feto é uma pessoa, o embrião é uma pessoa. Então a gente vai fazer depois, no próximo vídeo, a análise jurídica, penal e civil sobre a análise penal sobre a questão do aborto em si mesmo, porque o aborto deve ser juridicamente e moralmente ilegal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Shalom.